Meus irmãos, boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma atividade, mais uma palestra da Casa do Caminho, Pronto Atendimento Espírita. E para tanto, nesse momento, vamos buscar a sintonia com a espiritualidade superior que nos assiste, nos ampara, nos inspira através da prece, esse elo de ligação entre o Criador e a criatura. Jesus, Mestre amado, médico incondicional de nossas almas, aqui estamos, Senhor, nos colocando na condição de instrumentalidade, pedindo a tua proteção, teu amparo, através dos benfeitores espirituais, que nos intuam, nos inspirem para a realização de mais uma tarefa de divulgação da tua doutrina. Que assim seja. Bem, meus irmãos, hoje vamos falar um pouco sobre o projeto Imagem. Como o nome já diz, é um projeto que busca, através de imagens, levar para aqueles que participam de reuniões doutrinárias nas casas espíritas passagens de livros da codificação ou livros subsidiários, como é esse livro, tenho certeza que muitos já conhecem, que é o livro Voltei, que é de autoria do irmão Jacó, assim foi assinado, pelo Espírito. Mas nós vamos descobrir hoje quem foi esse irmão Jacó e por que ele colocou esse pseudônimo. Então, o Projeto Imagem, ele é um grupo da cidade de São Paulo, um grupo espírita, que reúnem-se, estudam as obras, e através desse estudo surgem imagens das passagens dos livros que são estudados por eles. Quem está à frente desse projeto é o nosso irmão Américo Sucena, que trabalha na seara espírita, também é palestrante, e leva esse projeto para todos. E no final nós vamos dar o endereço eletrônico para quem quiser buscar na página essa palestra e outras mais, são mais de 25 palestras, podem se colocar à vontade. Não é? Antes de iniciar esse projeto, eles fizeram uma pesquisa. E dentro da pesquisa descobriu para que a gente leia um livro, é necessário que faça uma ritualística, né? Fazer 3 coisas. A primeira coisa é descobrir, nós vamos procurar quantas páginas tem um livro. Você já busca lá a última página, puxa, 500 páginas. Difícil ler esse livro. Depois a gente vai para o segundo passo, buscar o tamanho das letras do livro. Será que as letras são pequenas? Será que as letras são grandes? Não é? A forma da letra. Depois a gente vai para a terceira tentativa. Vamos descobrir se tem figuras no livro, porque se uma página tem figura, a outra não tem, já diminui um pouco, só depois disso a gente parte realmente para a leitura. Então o Projeto Imagem busca também isso, não é? Essas pessoas que têm preguiça de ler, que não é o nosso caso, né? Nós espíritas, inclusive nesse momento em que passamos por esse recolhimento, não é? Estamos aproveitando ao máximo, lendo ao máximo, temos certeza disso. Mas aqueles que despertarem o interesse na leitura desse livro, e se esse interesse for pelas imagens que serão
exibidas, infelizmente não vão conseguir ver nenhum tipo de figura no livro Voltei, de Francisco Cândido Xavier, de autoria do irmão Jacó, certo? Para não dizer que a gente está fazendo propaganda falsa e enganosa, tá? Então vamos lá. Vamos para a primeira imagem. Temos aqui o nosso irmão Jacó. É esse aqui. E quando encarnado, ele era o Frederic Figner. Era um trabalhador espírita, doutrinador, aquele que conversava com os espíritos, dialogava com os espíritos, né? Porque o nome pode ser doutrinador, ou dialogador, esclarecedor. Então, ele, antes de desencarnar, todos nós, trabalhadores da seara espírita, ou conhecedores, leitores de livros, às vezes somos voltados para esse tipo de pensamento, que tudo vai ser mais fácil para a gente quando retornamos para o plano espiritual. E realmente a doutrina espírita nos dá todo um cabedal de conhecimento que vai agregar, não é? Agregar nesse currículo, vamos assim dizer, reencarnatório que temos, e que isso vai servir muito para nós quando no plano espiritual. Mas não levamos isso em 100%. Não achamos que estamos isentos de passar por dificuldades nesse processo. E às vezes perguntam assim: vocês espíritas têm medo da morte? E nós, na condição de espírita, podemos responder com toda certeza: não, não tenho medo da morte. Não devemos ter medo da morte, nem o espírita, nem o não espírita. Mas o espírita, pelo conhecimento que recebe, pode dizer com maior segurança. O que atemoriza ao espírita é justamente o desencarne. Esse processo de desligamento do corpo físico do espírito. Essa passagem, né, nós aprendemos dessa forma. É essa passagem que nos prejudica. Os desapegos, não é, que temos que fazer muito antes disso, de chegar a esse momento fatal da nossa vida, que é a morte. Que nós espíritas aprendemos na doutrina que isso vem como uma passagem, como uma transformação. Então há uma grande diferença entre esse processo da morte e da desencarnação. E o irmão Jacó, ele vem nos revelar isso, que no momento em que estava doente, não é? Nos últimos momentos da sua vida, ele sabia que esse afrouxamento já ocorreria. E no seu íntimo ele pensava: poxa, deve ser muito fácil. Eu trabalho na casa espírita, eu lido com os espíritos, esclareço aos espíritos, então vou ter mais facilidade de me comunicar. E nessa imagem que nós estamos vendo aí, ele tem essa oportunidade de participar de uma reunião mediúnica, desencarnado, ele está na condição de espírito, e tenta, através do médium que se coloca aí à disposição, para psicografar, para escrever uma carta para alguém. E ele vê a dificuldade, vê que não é bem assim. Aí já começa, não é, a dificuldade de Jacó nesse desprendimento aí. Vamos para outra imagem. Temos aqui no momento da morte. A morte e a desencarnação, como eu falei. Já ocorreu essa morte. E essa libertação do espírito
e o corpo, ele sentiu essa dificuldade. Nessa imagem nós estamos vendo aí o espírito Andrade, que é o guia espiritual do irmão Jacó, o ajudando justamente com a utilização do passe magnético, do passe espiritual. E a dificuldade de Jacó, ele relata no livro, que é justamente o apego. A gente vê a energia que é voltada aí para as coisas, não é? Que Jacó tem, né? Vemos ali aqueles objetos e tal. Ele é muito ligado a isso. E quantos de nós temos esse costume, não é? Da posse das coisas. Ah, isso aqui é meu, ninguém pega, não é? A gente deve prestar muita atenção para isso, porque isso pode ficar gravado no nosso perispírito, que é o corpo que envolve, né, um laço que envolve o espírito. Quando sonhamos com alguém, ah, eu sonhei com o espírito de fulano, o espírito de ciclano. Não é bem assim. Nós sonhamos com o que nós vimos é o perispírito, o envoltório do espírito, para a identificação. O perispírito serve para isso. Mais à frente, a gente vai dando mais outras informações que vão ser bastante interessantes para todos nós. Então, o Andrade está nesse passe aí dispersivo, ajudando ao nosso Jacó a se desprender dessas energias aí que atrapalham o seu desencarne. Vamos para uma outra imagem. Aqui ele recebe a visita, não é, da Marta. Marta é a filha de Jacó e que já desencarnou faz um tempo, mas vem receber o pai nesse momento da passagem. Isso acontece com todos nós. Não é? Temos espírito guia, como nós vimos ali, o Andrade, temos os espíritos protetores, que são justamente os amigos, os familiares, as pessoas que nos querem bem, que gostam de nós, que querem nos proteger, e assim são denominados pela doutrina como espíritos protetores. E Jacó, nesse momento, o que é que passa na mente dele, né? É como se passasse um filme. É um filme relacionado a toda a vida. Esse filme é um curto, um breve tempo, mas dá para que a gente faça o balanço de toda a vida. Então ele vem ali desde a infância, né, na fase adulta, pontos principais que ficaram gravados na sua mente e que contribuíram muito para a formação desse espírito, né, quando encarnado. Vamos para outra imagem. Pronto, aqui a gente já nota através da imagem que o Andrade continua aplicando o passe dispersivo e que a energia que ligava Jacó às coisas materiais, elas já foram, né, dispersas, já sumiram ali. E ele já consegue, nesse desligamento aí. Ele diz no livro que nesse momento nota um duplo. Como é que eu estou aqui em pé e vejo o meu corpo? Olha o desligamento já acontecendo. Então o perispírito é como se fosse uma cópia. Como se fosse, não, é uma cópia fiel do corpo, mas só que de forma etérea. Isso pode acontecer com a gente até quando encarnados. Tenho certeza que muitos dos que me assistem aí já tiveram essa experiência de estar dormindo
e de repente, como se despertasse, estivesse numa condição geralmente mais elevada e vê o corpo ali descansando. E muitos chamam isso de desdobramento, né? Tem muitos que falam assim, eu sou médio de desdobramento. Desdobramento não é mediunidade, é uma faculdade normal de cada um de nós. Allan Kardec relata isso no livro dos médiuns e chama de emancipação da alma. E como é que acontece isso? É muito simples. Daqui a pouco nós vamos dormir, né? Vamos assistir a palestra, vamos resolver alguma coisa e vamos dormir. No momento do sono, pode acontecer, ou já aconteceu várias e várias vezes, desse desprendimento, de sair do corpo e ver o próprio corpo. Então, desdobramento não é mediúnico, não é uma faculdade mediúnica. É uma faculdade do espírito. É eu, espírito, que percebo nessa emancipação, vejo tudo o que acontece ao redor. Tá? Uns são mais acentuados, outros não. Tá? Mas não é mediunidade. Então vamos para outra imagem. Olha a visita que o nosso irmão Jacó recebe nesse momento. Ó. Olha lá aquele senhor de barba, né? Barba grande e tal. Quem é aquele? Um doutor que nós chamamos muito, né? Queremos muito, gostamos muito, que tinha toda a capacidade de ir para planos bem mais elevados do que o nosso, né? Aqui na Terra, mas pede a espiritualidade superior que o deixe aqui no planeta. É o nosso Dr. Bezerra de Menezes. Então, nesse momento aí, o nosso irmão se dirige para o Dr. Bezerra, em espírito, veio ajudá-lo nesse desprendimento, né? Nessa outra imagem, nós estamos vendo aí Andrade ao lado do Dr. Bezerra de Menezes e o irmão Jacó com Marta, que o coloca no colo. Nós estamos vendo ali uma linha aqui que sai da cabeça de Jacó e vai em direção à casa, em direção ao infinito, que é justamente a casa onde ele residia e aonde está o corpo. Então não houve velório, não houve nada. Então ele está ligado ao corpo. Mas nesse momento aí, o que Dr. Bezerra de Menezes quer fazer com o nosso irmão Jacó foi levá-lo à praia, é a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, né? Conta lá no livro. E para que ele recebesse essa energia do mar, que é muito importante para o espírito. Olha que coisa interessante, né? Muitas das vezes não acreditamos nisso, não damos muita conta sobre isso, mas é muito importante e isso é relatado no livro. Nessa outra imagem, que eles estão de retorno ao lar, né? a casa que Jacó morava e onde está o corpo, e ele vem ali lado a lado, Dr. Bezerra do lado, Marta do outro, Andrade vem ali também acompanhando, e vem em direção a Jacó uma senhora. E ele, meu Deus, eu vou me bater com a senhora aqui. E Marta disse, não se preocupe, meu pai. Não, o senhor não vai bater com ela, não se preocupe. Vocês estão em dimensões diferentes. E a mulher vem e passa por ele. Isso nos lembra uma cena do filme Ghost. Com certeza que alguém já assistiu esse filme Ghost, Do Outro Lado da Vida. E tem uma cena que reproduz isso aí com muita nitidez, muita veracidade em relação
com o que encontramos no livro, né? No livro Voltei, que é o momento em que o ator principal ele está no corredor do hospital, ele já desencarnado e em espírito, ele está no corredor do hospital e vem um enfermeiro, os dois enfermeiros e tal, arrastando uma maca com um paciente, e de repente aquela maca passa entre ele tem aquele susto assim, e a maca passa por ele. É justamente isso. O perispírito, né, tem várias propriedades. E uma dessas propriedades do perispírito é essa penetrabilidade. Ele pode penetrar por uma parede, o objeto pode passar por ele de boa, não causando dano nenhum ao espírito, né? E Jacó sabia disso quando encarnado, mas nunca havia vivenciado isso. Tem essa experiência aí. Nessa outra imagem, nós já vemos aqui o velório. O velório. E Jacó relata, né, as dificuldades encontradas no velório. Temos Jacó ali sentado ao lado de Marta, estão vendo lá? Sentado, e da cabeça dele ali, né? É um centro de força ali. É o desligamento no momento da desencarnação. Esse desligamento começa pelos pés, né? Vem pelos pés e termina na cabeça, no último centro de força que é desligado, que é o centro de força coronário, tá? Então a ligação, o corpo físico está dentro do caixão e o espírito está fora, mas ligado. Então ele fala sobre essa conversação entre as pessoas que lá estão. Geralmente se conversa de tudo no velório, se lembram de tudo, menos do principal, que é o morto, não é? O espírito que está ali. Muitas das vezes faltamos a não damos muita atenção a isso. E as conversas que são realizadas ali são ouvidas pelo espírito. E muitas das vezes aquilo que nós conversamos faz com que o espírito fique ainda ligado, tenha dificuldade de desprender-se do corpo físico, como Jacó relata aí. Nessa outra imagem, a gente está vendo ali, né? Jacó já consegue, olha, saiu do colo de Marta e veio observar mais perto a conversa que esses dois espíritos aí tinham em relação a ele. Aí já são espíritos que vieram participar desse momento aí do desprendimento de Jacó. Então ele está admirado, ouvindo, né, o que esses espíritos tinham a dizer. Vamos para outra imagem. Nessa outra imagem, a gente vê justamente ao contrário. Pessoas que chegaram e que iam participar do velório de Jacó, que ainda nem entraram. Nesse carro a gente observa isso. Mas estão todos com aquele verdadeiro sentimento de compaixão, de piedade, de fraternidade, de caridade para com aquele irmão que se despede, que no caso é o nosso irmão Jacó. E ele descreve isso no livro, que sai uma energia, olha, está vendo ali o carro envolvido com aquela energia, e essa energia foi direcionada justamente lá para aquela cena aonde Jacó se encontrava com Marta, com o Dr. Bezerra, com Andrade, e isso fortaleceu, ajudou a que fosse realizado o que? O rompimento do último laço que prendia Jacó ao corpo físico. Olha a importância da prece, né? Vamos para outra imagem. Aqui, Jacó já está libertado. Tá? Já houve o desligamento do último laço. Estamos vendo ele ali. Ele, Marta, Dr. Bezerra,
Andrade ao lado de Dr. Bezerra, e vemos essas pessoas se reunindo aí. E ele está questionando, Jacó está questionando a Marta, quem são essas pessoas? E ela está dizendo, não, nós, antes de partirmos para o plano espiritual, vamos participar de uma caravana, vai ser formada uma caravana. Então não há uma exclusividade de Jacó. Tudo acontece na coletividade. E os espíritos que chegam, né, muitos deles desesperados, como nós estamos vendo ali, né, cabisbaixo e tal. Aquele que é mais forte vai um amparando o outro. Olha o efeito da caridade na nossa vida, não? Até no momento de desprendimento. Aquele que está melhor já auxilia aquele que está em situação mais dificultosa. Isso faz parte da nossa vida, né? Do nosso processo de autoiluminação, autoconhecimento, de mudança interior, de autodescobrimento, que a gente ouve tanto falar por aí. Isso aí é a prática, né? É a prática. Nessa outra cena, nós estamos vendo uma chegada de um espírito muito iluminado. E Jacó, nesse momento, ele questiona a Marta. Mas nós estávamos esperando aqui esse espírito, né? Ela está falando, olha, estamos formando aqui. Todos chegaram, mas estamos esperando a professora, como era conhecida essa senhora. E ela chega aí, né, ladeada por dois espíritos bastante iluminados. E Jacó olha para ela como quem diz assim, poxa, mas eu nunca vi essa professora, não é? Muitos de nós fazemos isso, né? Temos essa atitude. Me lembro de um caso de um expositor. Ele relata que em todas as palestras dele tinha uma pessoa que ficava lá no fundo do salão doutrinário de cabeça baixa. E ele ficava revoltado com aquilo. Poxa, todas as vezes que eu vi fazer palestra nesse centro, ou em qualquer centro, onde essa pessoa está presente, ela vem dormir na palestra. Isso é um absurdo. Ele pensava nisso tudo, né? E o tempo foi passando, e nunca mais ele viu essa pessoa. Também não ligou, né? Passou, ele não ligou aquilo, se sentiu até mais aliviado, que ela não tinha mais, não se fazia mais presente. E quando ele retorna para o plano espiritual, ele é recebido no plano espiritual por São Pedro, né? São Pedro lá com uma penca de chave de todo tamanho, é assim que a gente fala. E, oi, São Pedro, tudo bom, meu filho? Eu vim receber você para levá-lo para a sua morada. E quando São Pedro fala para ele, se vê diante de uma rua, umas casas muito bonitas, mansões muito bonitas. Ele disse, poxa, de quem é essa mansão? Olha, essa mansão aí é daquele homem que ficava lá no fundo. Ah, eu me lembro, aquele que ficava dormindo. Ele ficava sempre no fundo, lá onde você fazia as palestras. Aí o recém-desencarnado palestrante disse, se ele vinha para as palestras, ficava no fundo, dormindo, ganha essa mansão aí, então vai ser ótimo para mim, porque eu vou ter coisa muito melhor do que isso. E foi andando com São Pedro, foi andando, de repente saiu daquele bairro ali, mais centralizado, e foi para um bairro mais, não é, mais humilde e tal. Ele chamou, mas São Pedro, você não está errado, não. Calma, meu filho, que vai chegar na sua casa. E foi, quanto mais andava, mais ia diminuindo o nível das casas, né? E saíram de todas as áreas e foram para um lugar bem distante, um matagal e tal, e num lugar tinham 4 madeiras e um plástico, aqueles plásticos, aquelas lonas pretas e tal. E São Pedro disse, tá aí.
Não é possível, o senhor deve estar brincando comigo. Brincando, meu filho? Não estou aqui para brincar. Estou aqui para falar a realidade. Esse é o direito que você tem. Eu estou dando para você. E mas aquele homem que ficava lá no fundo e tal, sem nada a fazer e tal, ganhou isso tudo, ganhou aquela mansão, e eu, que fazia palestra para as pessoas, eram muitas pessoas e tal, fazia tanto, ganho só isso. E São Pedro diz: e agradeça a ele. Agradeça, porque foi através das preces que ele fazia que lhe deu o direito de ter esse cantinho aqui. E outra, meu filho, lá no centro, quando você fazia as palestras, ele não ficava dormindo, não. Ele se sentia tão diminuído diante de você, da forma como você se dirigia às pessoas, ele dizia: poxa, quem sou eu diante de uma pessoa dessa? De tanta luminosidade dessa pessoa. Mas sabe o que ele fazia quando saía dali? Ele materializava aquilo que você falava, ele fazia, ele materializava. Já você era diferente. Você falava, mas não fazia. Foi muito interessante essa mensagem que eu vi uma vez, e essa cena do irmão Jacó tem muito a ver com isso. Então já começa com essa dúvida, né? Poxa, quem é essa professora e tal? Tudo bem, vamos lá para outra imagem. Estamos vendo a caravana seguindo. E passa por uma região umbralina. Poxa, todo mundo vai ter que passar por umbral? Tem que ser assim. Mas por quê? Há necessidade, se há o aprendizado, há necessidade de quê? Da utilização desse aprendizado. Então, na caravana, segundo o irmão Jacó conta no livro, a proporção que passa pelas ondas umbralinas tem espíritos que já estão em condições de serem resgatados. Agora, também tem outros que não aguentam ouvir, não suportam ouvir os impropérios que são ditos pelos espíritos, né? Vemos ali espíritos em formas, tá vendo? As formas modificam e tal, que é o perispírito, né? Muitos aí são hipnotizados e se apresentam dessa forma. Esse aqui parece que é um lobo, né? E a doutrina espírita nos ensina que há a licantropia. O espírito se apresenta em forma de lobo, se apresenta em forma de cão, né? De cachorro. E tem a zoantropia, aonde o espírito pode se apresentar em forma de qualquer tipo de animal, qualquer tipo de inseto. Tá? Então isso ele relata no livro aí. Esse espírito que vem ao lado de Dr. Bezerra de Menezes é um espírito, é tipo um guardião, né? E ele segue aí ao lado de Dr. Bezerra e chama a atenção dos outros. Olha, o pensamento deve ser voltado para a nossa caminhada de retorno ao plano espiritual. Não ligar para esses espíritos aí que querem se aparecer. Aí mais à frente é plasmado, né, do momento para o outro, uma ponte. E uma ponte onde tem uma luz multicolor que varre o céu, emocionando a todos que passam pela caravana. Nós estamos vendo lá. E no momento da passagem a gente vê a revolta do lado esquerdo, a revolta dos espíritos ali. Olha, vou pegar algum de vocês não vão conseguir passar, né? E o espírito que vai lá à frente diz: olha, tenha toda a segurança, não ligue para o que esses espíritos estão dizendo, não ligue, tenham firmeza do pensamento. E assim é feito. Aí vamos para essa outra imagem, tá chegando do outro lado. É justamente o momento em que os espíritos vêm receber esses que chegam em caravanas. Como eu falei lá atrás, a questão dos protetores e tal. Nesse momento eles chegam, não é? Aquelas pessoas, aqueles entes queridos, aqueles bons espíritos que passaram durante toda a vida
a nos inspirar, a nos intuir. Nesse momento, nós temos a oportunidade de conhecê-los. E nesse momento, cada um recebe da forma que acha que seja, pode dizer que é um santo na vida dele. Como vemos esse que está ao lado do Dr. Bezerra de Menezes aí, quando vê um determinado espírito à frente, ele se ajoelha e faz uma reverência, né? Provavelmente um espírito católico faz essa reverência ali, tá? Cada um vai conhecendo de sua forma. Aqui temos os companheiros do nosso irmão Jacó. Jacó, quando encarnado, né, que era o Frederic Figner, ele foi trabalhador do centro, como eu falei, foi esclarecedor, e ele foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira. Olha que interessante. E quem é que vem recebê-lo aí? Temos Caibá Schutel e temos o nosso Guion Ribeiro, que foram também dirigentes da Federação Espírita Brasileira, vem recebê-lo. E ele tem aquela ânsia de conversar alguma coisa, e os irmãos dizem: não, Jacó, agora você precisa de descansar. A gente vai ter muita oportunidade ainda para conversar. Vamos mais à frente. Aqui ele é recebido na casa da Mãe Frida, uma pessoa que há muito tempo passou na vida dele, uma pessoa que nos fez bem e que há muito tempo a gente não vê. Quem não tem uma pessoa dessa na vida, né? Uma pessoa que é amigo nosso, é uma pessoa que a gente tem 10 anos que não viu, vamos assim dizer, e de repente quando vê, é como se fosse ontem, que saiu ontem e chegou hoje. Aqueles 10 anos somem. Não importa a distância que separe essas duas pessoas, é aquele que a gente tem todo o bem dentro de nós. Assim era a Mãe Frida para Jacó. E ele diz: mãe, mas a senhora é que veio me receber? Não tinha nenhum laço de família. Nenhum laço de família. Mas eram espíritos afins. E nesse momento são recebidos aí. Então vemos ali Marta, né? Andrade e a Mãe Frida. Nessa outra imagem, temos Andrade conversando com Jacó, e ele pergunta aí sobre a questão da ponte lá atrás. Que luz foi aquela? Como é que foi formada aquela ponte? O que é que sustentava? E Andrade está explicando para ele, né? Que é a necessidade da energia, da vibração positiva, aquilo ajudou na formação, as cores, tudo que aconteceu ali foi plasmado pelos pensamentos. Nessa outra imagem, nós vemos ali Andrade olhando, né? Ele vê um piano e ele questiona a Marta. Sim, se tem piano, tem quem toque. Então aqueles famosos, artistas famosos da música, será que eu vou ter oportunidade de conhecê-los e tal? Ele gostava muito de música, né? Música clássica e tal. Então teria oportunidade, Marta, com certeza. Mas tenha calma, deixe a ansiedade de lado. Eu queria trabalhar também. Fique tranquilo, no momento certo vai acontecer isso, né? Essa ansiedade de Jacó. Aqui eles estão numa parte mais externa. Marta veio mostrar para Jacó o que se passava. Ele passa a observar as pessoas, ele passa a observar as árvores, as aves, e ele nota aquele halo, um halo de luz envolvendo a cada uma daqueles seres, né? E mais uma vez ele questiona, como ele viu na professora, né? Aquela luz que saía do peito da professora. E ele nota: poxa, mas todos têm luz, e cadê a minha luz? E Marta, meu pai, tenha calma, não questione muito, tudo no tempo certo. Nessa outra imagem, eles vão visitar uma escola no plano espiritual. Aqueles espíritos que desencarnaram
na condição ainda de infância, na condição de criança, e permanecem por um tempo nessa condição no plano espiritual. Ele vai relatar no livro o que é que acontece com esses espíritos. Aqui tem uma visão mais ampla, ele vê o templo, lá no centro ele vê o templo, e ele fala com Marta: poxa, eu gostaria de participar de uma reunião no templo. E Marta diz: olha, há de ter a permissão. Quando houver essa permissão, o anúncio vai ser feito e nós com certeza iremos. Aqui, nessa outra imagem, temos o Guion Ribeiro e temos o Caibá Schutel conversando com o nosso Jacó. Olha, Jacó, aqui é bem diferente e tal. Agora, eu vou fazer um convite para você nessa visita. Vamos voltar lá rapidinho de onde você veio, que você veio de uma forma diferente. E eles vão para Copacabana. Né? Estamos vendo 10 pessoas andando no calçadão e eles ali num espaço mais elevado, volitando. Não é? O Caibá e o Guion vão aparando o Jacó, porque ele não tem experiência ainda da volitação, e ele vai observando as cenas ali da cidade carioca, né? E eles de repente param. Param e Jacó passa a observar um homem. E esse homem está envolvido por um espírito. Olha, o espírito tem uma forma assim meio estranha, uma forma de polvo, né? Tem vários tentáculos ligando ao espírito. E ele pergunta ao Caibá Schutel e também ao Guion Ribeiro o que vai ser esse ser que está envolvendo ao homem. E Caibá Schutel e Guion Ribeiro tentam passar para ele: olha a grande diferença, Jacó. Tem várias pessoas, em outras que tem espíritos que estão ali ajudando. Tive a cena, outra daquele moço ali que está com a moça, né? A gente já vê que está um espírito mais brando. Mas esse, olha o que ele está fazendo. Está muito envolvido com vícios e tal. Então está atraindo para ele espíritos que são ligados ao vício. Tá? A dificuldade que nós atraímos para nós mesmos sem perceber. Nessa outra cena, Jacó é levado para uma casa espírita, para uma reunião mediúnica. Aí nós vemos os médiuns. Olha, os médiuns aqui, temos o dirigente encarnado, temos os médiuns, os doutrinadores, né, conversando com os espíritos através dos médiuns. E aparecem duas entidades lá no fundo, tá vendo? Aqui, que apontam justamente para Jacó. Diz: oh, mas aquele ali não é o Jacó? Não é o Jacó? Cadê a luz dele? Cadê a sua luz, Jacó? Você lembra? Eu sou um daqueles que você esclarecia, que você doutrinava, e você dizia que eu estava nas trevas. E eu não vejo luz nenhuma em você. Aqui é diferente de quando você estava na condição de encarnado. Cadê sua luz? E Andrade fala, o espírito que está ao lado de Jacó, fala: olha, não se preocupe com isso não. Não se preocupe com isso não. Não deixe se envolver com o que esses espíritos falam, não. São galhofeiros e tal. Não ligue. Mas dentro dele, Jacó, não é? Refletia: eu não sou aquilo que eu dizia que era para os espíritos. Vamos para outra cena. Aqui já estamos no 30º dia do desencarne de Jacó, né, da sua estadia no plano espiritual. Aí ele já recebe a permissão da espiritualidade, ele está no templo, aí vem participar da reunião do templo, e materializa-se, vamos assim dizer, o espírito Bittencourt Sampaio, que foi um dos presidentes da Federação Espírita brasileira. E Jacó recebe
a permissão para trabalhar, tão esperada permissão para trabalhar. Só que o Bittencourt Sampaio fala, né, para Jacó e para todos que têm essa permissão, que o trabalho vai ser diferente daquela forma que as pessoas, né, trabalhavam quando encarnados. Vamos para outra imagem para a gente ver de que forma será. Lá na entrada do bar temos Jacó e temos Ornelas. Ornelas é encarregado de acompanhar Jacó nesse novo trabalho, nessa oportunidade de trabalho que ele recebe no plano espiritual. Pronto, Jacó. Ornelas está mostrando ali. Ali está o nosso trabalho. E Jacó vê esse homem aí com um copo na mão, com a garrafa, né, do bar, bebendo, e um espírito envolvendo a ele, sugando a energia, tá? A essência dessa bebida. E eu recordo isso, de muitas e muitas vezes a gente vê pessoas fazendo isso. Inclusive eu, na época ativa do álcool, falava isso, né? Tem pessoas que têm a mania de botar, antes de beber, colocar alguma coisa no copo e jogar no chão. Dizer, isso aqui é do santo. Não é? Olha, o santo que a gente alimentava, ou que alimenta para aqueles que ainda bebem excessivamente, né? As companhias que a gente traz. Então Ornella diz, eu vou esclarecer a um e você esclarece a outro. E Jacó diz, vamos lá. Quando começa o trabalho, quem é que Jacó vai esclarecer? Justamente o espírito. Mas você vai esclarecer o espírito e eu vou esclarecer, vou auxiliar o homem que está sob essa influência do espírito. E o espírito, olhando Jacó, ele não via não. Eu sei muito bem quem é você. Você lembra? Eu estava lá naquele centro lá, onde você me viu. Não venha. E Jacó, meu irmão, mas eu quero conversar com você, não venha e tal. E Jacó começa a ter medo. O que é que Ornelas faz? Coloca a destra na cabeça de Jacó, no centro, né? Lá na cabeça dele. E diz, fique tranquilo, vá em frente e faça a sua parte. Mas eu não estou capacitado a estar, vá. Mas eu não tenho luz. Vá e faça. Vá e faça. O auxílio será dado. E assim Jacó faz. Se apresenta diante do Espírito e o envolve com essa energia. Você está certo, meu irmão. Você está certo no que diz. Eu não sou aquilo que eu falava, não é, naquela época. Mas vamos fazer o seguinte, vamos auxiliar um ao outro. Eu vou falar para você aqui agora a verdade nua e crua. Até porque eu me encontro na condição de espírito. Não tenho que esconder de você. Eu lhe ajudo, você me ajuda. Eu tento mudar, você também tenta. E nós nos tornaremos fortes. E o espírito se convence, né, nessa mudança. E diz a ele, eu vou observar se você faz isso mesmo. E vou me esforçar para fazer. Assim acontece. Nessa outra imagem, nós estamos vendo aqui Jacó diante de espíritos que se apresentam como se fossem monges, padres, né? E Jacó se lembra que quando encarnado, que ele ia esclarecer ao espírito que era voltado para outra religião, ele gostava de ter aquela posição de soberania, de superioridade. Coisas que a doutrina espírita jamais ensina. Tem nada escrito sobre isso, né? Todos nós somos irmãos. Devemos tratar os nossos irmãos com a caridade, a fraternidade. E muitas das vezes ele extrapolava, ele queria mostrar a superioridade. Então ele disse, pronto, agora eu vou morrer de novo, né? Eu vou remorrer. Esses espíritos vão me matar uma outra vez, de tanto medo que ele ficou. E ele nota uma luz. E nessa luz ele ouve a voz. Era a voz de Bittencourt Sampaio, dizendo, Jacó, abra os olhos. Porque Jacó nesse momento fechou os olhos. Pronto, eles vão me matar, eu vou fechar os olhos.
Abra os olhos. Não, mas eles vão me matar e tal. Abra os olhos. E ele foi abrindo aos poucos, falou: que bom, meu irmão, que você está aqui. Essa energia que vem de você e tal. Jogue para cima deles, meu irmão, para me proteger. Jacó, abra os olhos. Mas se aproxime mais, meu irmão, para que essa luz aumente. E Bittencourt Sampaio revela para Jacó: Jacó, essa energia, essa luz que você vê, que envolve esses espíritos que estão ao lado, não parte de mim. Olhe para o seu peito, olhe para o seu tórax. E ele olha e vê, da mesma forma que saía do tórax da professora lá no momento da caravana, no plano físico, nesse momento sai dele com bastante intensidade. E ele, nesse momento, descobre a sua luz. E essa luz, meus irmãos, todos nós a temos. Ela está latente dentro de nós e nós não percebemos. Se achamos se achamos que somos o Todo-Poderoso, ou nos achamos diminuídos demais diante de determinadas situações. E não devemos fazer isso. Devemos chegar à conclusão de que estamos aqui na condição de espíritos imperfeitos, mas perfectíveis. Espíritos fadados à perfeição. Chegar na condição de espíritos puros. Esse é o nosso objetivo. Então não importa a função que temos na nossa vida, no nosso local de trabalho, na casa em que vamos para praticar e receber a caridade. Todos nós somos luz. O Espírito é luz, o Espírito é energia. E a partir da nossa modificação, a gente vai fazendo com que essa luz se externe e envolva aos outros irmãos. Vamos aqui colocar o endereço que eu prometi a vocês lá no início, do projeto Imagem. Quem quiser visitar, faça. Vocês vão ver mais uma vez essa palestra, algumas cenas, não vem com todas, algumas cenas e outras. E despertar o interesse pode ser feito assim. E vamos nos preparar nesse momento, a pedido da espiritualidade, para a prece de encerramento. Vamos tentar colocar aqui uma musiquinha. Vamos lá. Vamos nesse momento agradecer. Agradecer ao Mestre Jesus, o médico incondicional de nossas almas. Agradecer pelas orientações que recebemos através dessa exposição. Agradecer pela intuição, inspiração que recebemos. Ter nos colocado na condição de instrumento para que a tua mensagem, Senhor, fosse levada a todos aqueles irmãos que nos assistem. E nesse momento, te pedimos, Mestre, continua fazendo de nós instrumentalidade de Ti. Que essa mesma energia, esses mesmos fluidos espirituais que são derramados pela espiritualidade superior, que envolve esse ambiente que nos encontramos, e que são absorvidos pelos nossos centros de força. Centro de força coronário, frontal, laríngeo,
cardíaco, esplênico, gástrico, genésico, possam nesse momento, através de nós, serem direcionados àqueles irmãos que gostaríamos que estivessem aqui conosco, participando desse momento salutar e esclarecedor. Aqueles que nos antecederam nesse processo de retorno ao plano espiritual. Os nossos irmãos que se encontram passando, assim como nós, pela provação desse vírus que veio nesse processo de transição do nosso planeta contribuir para a nossa mudança interior, para o nosso progresso espiritual. Envolve, Senhor, envolve as nossas famílias, as famílias de todos aqueles que passam por essa provação. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos de todo mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.